para o tema da nossa pregação. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Já passou o Natal, né? Então parece que essa pregação não vai cair, né? Tinha que ser antes do Natal, né? Jesus está chegando, Jesus vai nascer. Mas eu quero falar para você sobre um Jesus que está chegando, mas é um Jesus que está chegando porque Ele vai, tá? Então o nosso texto hoje, dessa meditação em Jesus está chegando, está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir, porque eu não coloquei no PowerPoint, justamente para você pegar e abrir a sua Bíblia, tá? Vamos lá, eu estou no texto errado aqui. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante até o final do capítulo. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Se tem uma coisa que eu gosto, é da Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias, cheia de situações, né? Tem muitas palavras bonitas, tem muitas coisas maravilhosas, tem salmos que nos inspiram, tem muita coisa interessante na Bíblia. E todas essas histórias são interessantes. Eu que dou aula de Bíblia, eu me encanto a cada aula que eu dou, não porque eu dou aula bem. Tem alguém aqui para comprovar que isso é verdade. Mas eu gosto porque a Bíblia é boa, porque a Bíblia tem coisas interessantes. Eu aprendo a cada aula. Mas essa história ela é uma história interessante. Essa é uma história cativante. Essa é uma história que mexe comigo. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu não apenas quero saber só o que está ali, o que Deus quer falar no meu coração. Eu quero entender o que está acontecendo ali. Eu quero saber o contexto, eu quero saber o que aconteceu antes, eu quero saber o que está acontecendo agora, o que vai acontecer depois. Eu quero pegar os detalhes, eu quero ver as fontes. Mania de professor, né? De história ainda mais. E aí me chama a atenção, nesse texto, diz assim, ó: então chegaram a Jericó. Quando o texto diz assim, então, depois disso, sendo assim, desta forma, você vai ter que lembrar uma coisa, tem alguma coisa escrita antes, para ele chegar e dizer, então, né? Então o que está acontecendo antes? O que está acontecendo antes é algo que nós precisamos prestar atenção aqui no texto. Por quê? Porque há uma discussão entre os discípulos de quem é que é o maior, quem é que é o menor, quem é que vai sentar no trono à direita, quem é que vai sentar à esquerda. Tem dois discípulos que chegam para Jesus e dizem, olha, a gente quer sentar um à direita, outro à esquerda. Aí Jesus tem uma conversa com eles, aí os outros lá ficam ouvindo aquela conversinha, né, de Jesus com os dois, aí os caras já ficam revoltados, não, coisa nenhuma, que sentar à direita e à esquerda, que é você. Aí começa aquela, sabe aquela, né? Aquela reunião de família, quando começa aquela treta lá, aquela confusão toda, né? Começou uma confusão entre os discípulos para saber quem ia sentar à direita ou à esquerda. Agora, para você e para mim, que estamos talvez desatentos ao texto, pode ser que seja assim, eles querem sentar lá no céu, né? À direita e à esquerda de Jesus no trono, tal. Não, gente, esses caras estão pedindo uma coisa muito mais mundana do que espiritual. Esses discípulos estão indo com Jesus para Jerusalém, mas eles estão com uma outra coisa na cabeça. Jesus havia, durante alguns
2, 3 meses antes, começado a falar para os seus discípulos que ele iria morrer na cruz, que ele precisava morrer, que ele era o Cordeiro, que ele precisava pagar pelos pecados da humanidade, etc. E os discípulos entenderam nada. Bem coisa de crente, né? A gente explica, o pastor explica, o irmão da escola dominical explica, mas a gente não entende. Esses discípulos não estavam com a mentalidade aberta para entender o que Jesus estava falando. E eles estavam pensando que Jesus estava indo para Jerusalém agora, no seu último momento. Para quê? Será que eles estavam pensando que Jesus ia morrer? Nada! A galera tá tudo lá, sabe, querendo fazer o quê, meu querido? Ó, vamos trocar em outras palavras aqui, ó. Um queria ser o ministro da justiça, outro queria ser o ministro das finanças, outro queria ser o cara da casa civil, outro queria ser não sei o quê. O que eles estavam querendo? Um cargo. Todo mundo estava querendo um cabide de emprego lá na estatal de Jesus. Todo mundo queria que Jesus se tornasse o rei. E os caras estavam lá, o que é que vai mandar aqui nas finanças? O Judas talvez já olhou e disse, opa, o ministério aqui das finanças é meu. Aí o outro, não, a infraestrutura aqui é eu. E aí começou essa briga entre eles. E Jesus falando que ia morrer. E os caras brigando para se tornar ministro de alguma coisa. Olha a mentalidade. Parece a gente brigando por coisas, né? Jesus querendo que o mundo seja salvo e a gente brigando por cargo na igreja. Quem é que vai pegar o microfone, quem é que vai tocar, quem é que vai fazer não sei o quê, quem é que vai fazer a apresentação. Mas enfim, isso é um outro papo. Eu sei que as coisas aqui são diferentes, mas lá em São Paulo, pessoal de São Paulo, não posso falar pessoal de São Paulo, tem gente de São Paulo aqui, não posso falar. Mas esses caras estão com essa mentalidade. E olha só o texto assim, ó, diz assim, ó, então chegaram a Jericó. Bom, chegaram a Jericó. Jericó é a última cidade antes de começar a subida até Jerusalém. É mais ou menos como, para quem conhece um pouquinho de geografia aqui, né? É como se você chegasse ali em Novo Hamburgo, tá? E vai começar a subir a serra, até chegar lá em Nova Petrópolis. Estão entendendo, né, gente? Então, todo mundo conhece, né? Já passaram por ali. Então, Jericó é como se fosse Novo Hamburgo, é antes de começar a subir a serra. Para quem não sabe, Novo Hamburgo, aí tem Estância Velha e começa a subir a serra, e aí Voti já começa, né, subir, até chegar lá em Nova Petrópolis. Bom, então, Jesus chega em Jericó, que é antes de começar a subir a serra, né, para chegar em Jerusalém, que fica lá no topo das montanhas. Ele chega nessa cidade, e o buzunzum lá entre os discípulos, rolando. Jesus, rapaz, eu estou indo morrer na cruz, e os caras estão brigando por isso, mas enfim, ele dá um geral em todo mundo lá, né? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, presta atenção nisso, estavam saindo da cidade, e presta atenção aqui, ó, por que o texto diz uma grande multidão? O que é uma grande multidão para você? O que é, um beira-rio lotado? Já viu para quem, né? Mas tudo bem. Como é que é o nome do outro estádio mesmo? Isso! Desculpa, gente, desculpa. Mas isso é multidão? 50 mil, 200 mil, 300 mil pessoas? Nós não sabemos. O texto diz uma grande multidão. O que essa grande multidão está fazendo? Nós temos que lembrar o seguinte. Esse é o momento que Jesus está indo para Jerusalém, é o período antes da Páscoa. E a Páscoa era uma das festas que todo mundo tinha que subir para Jerusalém. Todo judeuzinho lá tinha que ir para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, gente, naquela época era pior do que, sei lá, pior que a freeway na época de ir para a praia. Todo mundo tinha que ir para lá. Congestionamento, era muita gente. E Jericó era a última cidade antes deles começarem a subir a serra. Em outras palavras, era a cidade onde a galera tudo se reunia para subir a serra, tá? Lembra aquela história do bom samaritano? O bom samaritano é justamente a história de um cara que ele está descendo de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado ali na estrada, lembra? Tá? Por quê? Porque essa estrada ela era muito perigosa, porque tinha assaltantes lá. Então o pessoal se reunia em Jericó, para quê? Galera, mais gente, vai todo mundo junto, certo? Aí depois até a Rony pode explicar um pouquinho melhor isso aí. O pessoal ia cantando, tá? Os salmos de peregrinação, é isso aqui, eles iam subindo as montanhas cantando, coisa bonita de se ver.
Mas aí, essa grande multidão está ali, não é porque só os caras estão seguindo Jesus, mas tem muita gente ali seguindo Jesus, tá? Deixa eu ver aqui. E a questão é, quem era aquele Jesus que as pessoas estavam olhando? Ele era o rei que eles estavam buscando? Estava todo mundo ali querendo alguma coisa do rei. Não sei se vocês já viram como é que ser humano é uma coisa impressionante, né? Tem um cara que tem um carguinho, você já chega lá perto, opa, será que a gente não consegue uma coisa aí e tal, né? A nossa ali, a nossa rua, estou precisando de um emprego para o meu primo, tal, sabe aquela coisa? Está todo mundo ao redor de Jesus só. Mas Jesus, ele não estava lá subindo para ser rei que ia mandar em todo mundo. Ele estava lá para ser crucificado. Em outras palavras, na cabeça das pessoas, Jesus era o grande rei que iria salvar todo mundo. Na cabeça de Jesus, ele iria morrer como um bandido. Porque quem morria na cruz era bandido. Era bandidão. Era assassino. Era os caras ruins. Esses eram que iam para a cruz. E Jesus disse, eu vou para morrer na cruz. Então, na cabeça de Jesus, ele vai morrer, entre aspas, muitas aspas aqui, como um bandido morre. E não se assentar num trono como um rei. Na aula de teologia, depois a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, aí vamos fazer aquela prova para ver se você prestou atenção mesmo. Tem muita coisa envolvida aqui, mas eu fico imaginando Jesus subindo com aquela multidão, todo mundo indo com Jesus, a galera tudo olhando, é Jesus, ele curou, ele ressuscitou, ele fez milagre, ele é o cara bom, ele multiplicou os pães, ele trouxe comida e, cara, ele vai começar a revolução, vamos junto com ele, vamos lá. Sabe quando o povo começa, vamos lá. Eu já estive em estádio cheio, não vou dizer qual, tá? Não vou citar, né, para não ficar, né, mas eu já estive em estádio cheio, não só no Brasil como fora do Brasil, e eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a multidão começa a gritar, meu amigo, até o cara mais tímido, o cara mais introverso começa a gritar junto, porque você começa a entrar na energia da coisa. Você consegue imaginar uma grande multidão seguindo Jesus e todo mundo querendo coroar Jesus, dizendo, agora, vamos lá, vamos acabar com esses romanos, vamos matar todo mundo. Aí começa todo mundo lá e tal. Fico imaginando Jesus tirando uma selfie. Você imaginou Jesus tirando uma selfie? Se tivesse um celular ele tirando uma selfie, talvez é mais ou menos isso daí. A galera lá atrás, vamos lá, vamos arrebentar, isso aí mesmo, quero nem saber, vamos pegar esses romanos. E olha a cara de Jesus, aquela cara do, está todo mundo aqui, só eu que estou entendendo. Mas tem um cara nessa história, perspectivas, né? Jesus com uma perspectiva, a multidão toda com outra perspectiva. Aí tem a Bíblia fala que estava saindo agora, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Meu irmão, o Bartimeu estava lá no caminho, sentado pedindo esmola. Agora vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. Eu quero fazer uma linha de raciocínio com você. Tem uma multidão passando pela cidade. O cara é cego, ele é mendigo. Ele está parado aonde? Aonde que o Bartimeu está parado? Na beira da estrada. Ele está dentro de casa? Não, está na beira da estrada. Por quê? Porque ele não é burro, ele é cego, não é burro. Porque ele sabe que muita gente vai passar por ali. Então a probabilidade dele ganhar uma esmolinha ali é muito maior, certo? Parou em casa? Não. Aquele é o momento de ele estar aonde? Na beira da estrada. Então o Bartimeu está lá sentado e está passando a multidão. Em Israel era obrigatório você dar esmolas. Então o pessoal passava lá e, vamos assim dizer, é que nem algumas cidades por aí, né? Vive de um evento do ano, né? Então aquele era o evento da vida do ano do Bartimeu. Naquele momento
ele ia poder ganhar o sustento, talvez, para o resto até a próxima festa. Então, Bartimeu está lá sentado, ceguinho, não vendo nada, só ouvindo buzum-zum. Mas, gente, multidão faz barulho do mesmo jeito. E o Bartimeu está lá há muito tempo. E ele ouve um barulho diferente. Parece que o barulho que aquela multidão está fazendo é diferente do barulho normal que todas as multidões sempre faziam nos outros anos quando passavam por ali. Aí ele pergunta, o que está acontecendo? Aí alguém chega e diz, Bartimeu, sei que você não está vendo, é Jesus. Aí o Bartimeu olha assim e diz, é Jesus? Mas aquele cara que eu ouvi falar que curou, que ressuscitou, e tal, é esse cara? Ele não está vendo, né? É cego, não está vendo nada. E aí os caras, é ele sim, é aquele cara lá, mas deixa quieto, rapaz. O Bartimeu disse, quieto o quê? Eu vou gritar com tudo que eu tenho aqui para gritar, não quero nem saber. Uma multidão, barulho, todo mundo falando, cutucando, empurrando. Jesus está sendo prensado ali e tal. E aí uma voz lá no fundo começa, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para, cara, para Jesus parar, Jesus está indo. Aí para toda a multidão, você já viu quando dá aquela brecada, todo mundo vai para frente? Jesus parou, todo mundo parou, e o que aconteceu? Aí Jesus disse, chama o cara. Chama o cara. A galera disse, lá vai Jesus curar mais um, perder tempo, né? Paciência com esse Jesus. Chama o cara chega lá. E aí, meus irmãos? Deixa eu ver se é no próximo slide. Eu coloco aqui, já me esqueço, me empolgo, como eu disse. Jesus chega para esse camarada e faz a pergunta mais estranha, para não dizer, do que qualquer outra pergunta. Chegou o cego, Jesus olha para ele e diz assim, meu filho, o que você quer que eu faça com você? Se Bartimeu fosse gaúcho, rapaz, não, estava aqui, né? Tinha nada para fazer em casa. Só eu acho que essa pergunta é estranha. Você nunca pensou que essa pergunta é estranha? O cara é cego. Chamou para Jesus. Por que ele quer? Por que Jesus pergunta? Jesus não está vendo que o cara é cego? Claro que Jesus sabe que o cara é cego. Alguém tem que vir que levar o cara até lá. Ele era da Jesus. Por que Jesus pergunta, o que tu quer que eu te faça? E aí vem uma questão histórica para você. Professor de história dando aula de história de novo, tá vendo? Não tem como. Rapaz, quando chega, chama a história. Em Israel, naquela época, para você mendigar, você tinha que ter um belo motivo para ser um mendigo. E praticamente, você tinha que ter uma carteirinha de mendigo da prefeitura. Sabe por quê? Porque se você tivesse, eu estou com a unha encravada. Não, você tem 2 pés, 2 mãos, talvez um cérebro lá em cima, vai trabalhar. Mas eu cortei o meu dedinho. Tem 2 mãos? Vai trabalhar. Então, para alguém estar mendigando, ele tinha que ter alguma coisa que impossibilitasse completamente o cara de trabalhar. Está entendendo? Faz sentido? Está entendendo o que eu estou dizendo? Beleza. Então, você acha que o cego tinha condições dele, trabalhar ou fazer alguma coisa? Não. Então, o cara que era cego e o cara que era coxo, que não podia andar, né? Comprovadamente, ele era mendigo. Ele era mendigo profissional, gente. Nesse sentido de que era a vida dele, ganhava a vida com aquilo. Então, ele não podia trabalhar, ficava mendigando ali. Mendigando até uma palavra até pejorativa e ruim. Mas ele ficava ali, as pessoas passavam e viam. Não, o cara é cego. E outra coisa, não se dava esmola para qualquer um, não. Vocês viram que tem o nome desse cara aqui? Vocês notaram que tem o nome dele? Cego Bartimeu, filho de Timeu?
Vocês viram que tem o nome dele? Por quê? Porque esse cara, provavelmente lá na carteirinha de cego da prefeitura, tinha o nome dele, todo mundo conhecia ele, todos os anos as pessoas passavam por lá, viam o mesmo cego, ele estava lá porque ele era, entre aspas, profissional. Ok? Agora você vai começar a entender por que a pergunta de Jesus não é tão ridícula assim quanto pode parecer. Porque Jesus está olhando para ele e diz assim, ó, meu querido, o que você quer que eu te faça? E o cego tem que tomar uma decisão que vai mudar a vida dele. Porque se ele disser assim, Senhor, me dá uma bênção, dá uma esmola aí, Jesus ia puxar ali uma nota ali de 100, 200 reais, colocar e ir embora. Pronto, fez a boa ação dele, o cego ficou cego, mas ficou 200 reais mais rico. Ou Jesus podia curar ele. Agora, se Jesus curasse ele, o que ia acontecer? O cara não ia ser mais cego. Consequentemente, o que ia acontecer? A carteirinha dele ia por espaço. Estão entendendo por que Jesus faz a pergunta? Jesus está olhando, ó, o que tu quer que eu faça com você? A tua vida vai mudar, cuidado com a tua resposta. Porque se eu te curar, você não vai ser mais cego e você vai ter que trabalhar. Não é tão boba a pergunta de Jesus. O cego, nem olha para Jesus, não estava vendo nada, né? Mas ele olha, que eu torne a ver. Quando ele diz isso, Jesus vai curar ele, né? Imediatamente o texto diz, lê ali, imediatamente, na mesma hora, o cara começou a ver, ele perdeu o emprego. Agora ele vai ter que trabalhar como qualquer um. Não sei quantos anos esse cara era cego, mas se esse cara nunca trabalhou, me diz, e agora? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado que a gente pede para Jesus, viu? Mudou a vida dele. Mas é interessante que o Bartimeu, ele não teve dúvida do que ele queria. Ele viu uma oportunidade, ele olhou para aquela situação, e outra, ele não ficou simplesmente se Deus quiser, se Jesus aqui me ouvir, eu vou fazer uma oração telepática aqui e tal, e aí Jesus vai ver lá, e aí ele vai me curar por distância. Não, ele começou a gritar. E uma coisa que eu quero aprender ainda, é essa questão de Jesus fala sobre ser importuno com Deus. Mas quem bate, quem procura, quem insiste, mas não para satisfazer o que você quer, simplesmente. É algo que vai resultar na glória de Deus. Então tá, pastor, agora eu entendi. Então agora eu tenho que bater na tecla aqui, porque eu quero um carro novo. Eu quero agora um Porsche, então eu vou ficar batendo na tecla até ganhar o Porsche. Tá, isso vai resultar em uma glória para Deus? Sim ou não? Se é não, então você está perdendo tempo. Agora, se aquilo vai resultar em glória para Deus, seja o que for, eu posso te dizer que a probabilidade de Deus ouvir em algum momento essa sua oração é muito grande. E Jesus diz, insistam, não desistam na primeira. O cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ih, rapaz, o cara foi embora e nem me ouviu, então deixa para lá. Foi isso? Disse que gritou, até que até que Jesus parou, olhou, chamou, perguntou, curou, mandou o cara embora. Porque estava na ordem de Jesus. Olha o que o texto diz lá em Lucas 4, também em Mateus 4, quando ele está começando seu ministério, cerca de 2 anos antes. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos. Jesus sabia que ele veio para isso. Então, quando ele olhou o cego disse que queria, Jesus fez. Essa era a missão de Jesus. Não sei se o cego fez algum instituto teológico, ele aprendeu esse versículo ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, na hora que ele precisou usar a fé, ele colocou tudo que tinha para fora e disse, é agora, meu irmão.
Não vai ter outro momento, Jesus não vai mais passar aqui. Sabe essa questão? Jesus não vai mais passar aqui. Porque ou ele vai ser coroado e aí vai ser difícil ele ser rei e passar aqui na minha frente, ou então ele vai morrer. Se ele morrer, e aí, como é que eu fico? É a minha oportunidade. Você já teve uma oportunidade na sua vida que foi única? Vamos pegar a parte boa, não é aquela que você desperdiçou, que você pegou e aquilo deu certo. Porque muitas vezes a gente deixa passar e nunca mais volta, né? Ixi, não vamos entrar nesse detalhe, vamos falar de outra coisa. Olha, até falou mais alto. Ah, se falar aqui fica mais alto, ó. Aí a pessoa não dorme, né? Ah, estava dormindo? Acordou agora, né? Então, nós estamos em Marcos capítulo 10, Jesus, ó. A minha auxiliadora não me falou para falar assim agora. Tinha que ter dito, Rony, o pessoal está dormindo, não estava ouvindo nada. Então, meus irmãos, vai, quem dormiu? Jesus faz uma cura maravilhosa. Agora, vamos para o próximo. Não no capítulo 10 de Marcos, mas lá em Lucas capítulo 18, tem um outro cara que aparece nessa história. Por isso que essa história ela é bonita. Porque tem um outro cara, e esse cara também tem nome. Esse cara se chama Zaqueu. Diz que Zaqueu era um tampinha. Ele devia ter 1,40 m, sei lá, 1,45 m. Ele era pequeno, ele é baixo, ninguém conseguia nem, passava. Cadê o Zaqueu? Olha aqui por baixo para você encontrar o camarada. O cara era muito baixo. Famoso pintor de rodapé, né, etc. Então o cara era muito baixo. E aí ele sabe que Jesus está passando ali. E aí o texto é interessante, porque diz lá em Lucas, que ele viu que Jesus estava passando. Ele não era cego, esse aqui não era cego. Ele viu Jesus passando e ele disse: rapaz, eu quero chegar em Jesus. Só que ele era um cara que todo mundo odiava. Ele era um cara que todo mundo detestava na cidade. Ele era um cobrador de impostos. Gente, é ruim pagar imposto desde que mundo é mundo, tá? Saiu do Éden, tem que pagar imposto, desde aquela época. Então é ruim para todo mundo. Mas o cara, ele era o cara que ia em casa para coletar. Então pensa num cara que todo mundo odiava. Esse era o unanimidade da cidade. Todo mundo odiava o Zaqueu. E aí o cara era baixinho, imagina, né? Se todo mundo odeia o cara ainda é baixinho, você imagina o bullying que não era grande. Rapaz, os caras conheciam 45 piadas só sobre o Zaqueu baixinho. Ele era o motivo da risada do povo. Era rico, podre de rico, mas ele era zoado na cidade inteira. Aí quando o pessoal olha, ih rapaz, olha o Zaqueu aí, olha o tampinha aí, olha o baixinho aí querendo falar com Jesus. Sai daqui, rapaz, fica quieto, vai embora, sai. O texto diz o seguinte, que Zaqueu, quando viu que ele não ia conseguir chegar em Jesus, sabe o que ele fez? Correu! Ele correu! Agora, vamos pensar aqui, ó. O cara podre de rico, roubava até não poder mais. Naquele tempo também tinha isso, tá? Mas roubava o que podia. Rico, conhecido na cidade. Aí, esse cara começa a correr. Pernada. Quando? Alguma vez você já viu um cara rico, de terno, com 4, 5 seguranças, 7 carros, correndo pela rua? Você já viu alguma coisa assim? Já viu rico correr? Pobre corre, né? Para pegar o ônibus, corre para, né? Mas rico correr é uma vergonha. Você não vai ver rico correndo, gente. Rico não corre, o mundo corre atrás dele. Agora, a questão de Zaqueu estar correndo já diz alguma coisa. Zaqueu não está nem aí. Zaqueu diz, quer saber de uma coisa? Eu quero encontrar esse Jesus. Não importa, já estão rindo mesmo, mas eu vou correr. E outra, você já viu um cara de terno e gravata sentado em cima de uma árvore? Já viu? Eu não. Por quê? Porque em árvore só sobe quem é? Hã? Quem é que sobe em árvore? Tá ali dos macacos. Criança. Desculpa, hoje em dia não se sobe mais, as crianças não sobem mais em árvore, né? Só na árvore virtual da internet. Mas eu sou do tempo que subi em goiabeira, gente, tá? Eu sou desse tempo que subi em goiabeira.
Pegava aquela goiaba verde. Você pegava, né? Pegava goiaba verde só para o outro não pegar, né? Você comia, não tem gosto de nada goiaba verde. É horrível. Mas você comia goiaba verde para não deixar para o outro lá. Eu sei como é que você é. Fiz isso também. Mas você já viu alguém adulto, de terno, gravata, perfume francês, sentado em cima da árvore? Eu nunca vi. Mas Zaqueu estava lá. Correu, devia estar todo suado, correu, subiu numa árvore para ver Jesus. E aí eu me pergunto, quais são os limites que eu me coloco para ver Jesus também? Quais são os limites que eu me imponho para seguir Jesus? Quais são os limites que eu me autoimponho para não ter um milagre na minha vida? Como é que eu me auto-saboto na minha fé para que as coisas não aconteçam na minha vida? Você sabe que o pior inimigo que você pode ter nesse sentido não é o diabo, é você mesmo. O diabo está lá para usar a situação, mas quem se destrói, para quem se auto-sabota, é você e eu, a gente se sabota. Então eu quero olhar para esse Zaqueu e dizer, Zaqueu, aliás, Jesus disse, Zaqueu, desce daí porque eu vou passar um tempo com você. Rapaz, aquela multidão olhou para Jesus, deu ruim. Rapaz, não pode. Você vai ser rei. Jesus, você vai ser rei para matar os romanos. Você está entrando na casa de um cara que vou usar uma palavra boa aqui, que se vendeu para os romanos. Não vai pegar bem, Jesus. Para com isso. Não vai ficar bom na foto. Você com o Zaqueu. Pega outro cara, o ceguinho, beleza. Todo mundo quer tirar uma selfie agora com o ceguinho, mas com o Zaqueu não. Jesus olha e diz, estou nem aí. Porque vocês querem um Jesus rei. O que vocês vão ter é um Jesus morto. Porque Jesus tem uma missão: restituir a liberdade aos oprimidos. Zaqueu era um oprimido e opressor, mas ele também era oprimido. O cego, Bartimeu, ele era oprimido. Então Jesus veio para fazer isso, curar, salvar e desoprimir o oprimido. Gente, não espera muita coisa de político, não espera muita coisa de um amigo, de um familiar, então esquece, né? Familiar, você não pode esperar muita coisa mesmo, do parente e tal, mas de Jesus você pode esperar, porque Ele tem solução para qualquer problema que você tenha na sua vida. Basta saber se você, primeiro, vai ter fé suficiente para clamar pelo nome de Jesus. O cego clamou. Fé suficiente para acreditar em Jesus. O cego acreditou. Se você vai ter fé suficiente para levantar daquela situação onde você estava sentado, não sei se era numa cama, num banco, enfim, naquele local que ele estava, levantar e ir até Jesus e dar uma resposta para Jesus do tipo, sim, eu quero ser curado, eu quero voltar a ver. E se você também tem fé o suficiente, na hora de precisar correr e subir em cima de uma árvore, superar obstáculos para estar com Jesus, se você vai fazer isso. Porque se você não fizer isso, você e eu, nós todos, vamos continuar cegos, ou então simplesmente um publicano odiado por todos. Esses caras tiveram suas vidas mudadas porque tiveram atitude. Meu pai me ensinou que a gente sim deve pedir a Deus as coisas, mas também levantar de manhã cedo e ir trabalhar. E Deus abençoa o fruto da nossa mão, do trabalho da nossa mão. É ali que está a bênção do Senhor. E não esperar lá de fora que as coisas aconteçam. Quando era criança, claro que eu sou uma outra geração, tá? Eu sei que vocês são da outra geração bem mais nova, provavelmente bem mais nova. Mas quando
se machucava lá, né? Sei lá, cortava o dedo, alguma coisa assim. Aí meu pai perguntava assim, a gente chegava sangrando, foi trabalhando? Não, estava brincando. Então para de chorar, vai lá e estanca esse sangue. Às vezes a gente fica chorando por causa de uma coisinha de nada. Porque aconteceu tal coisa. Mas aí Deus não respondeu. Mas você foi com fé, você se colocou, você buscou, você foi saber se aquilo era a vontade de Deus. Você clamou. Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Esse é o exemplo que eu tenho de Zaqueu e eu tenho o exemplo aqui de Bartimeu. Os homens que não ficaram quietos. Quando eles tiveram a oportunidade, eles tomaram a iniciativa e foram lá e fizeram. A bênção veio de Jesus, gente. Sempre vem de Jesus. Não é você que vai, eu estou gerando essa bênção na minha. É Jesus que dá, mas você participa. Ele quer que você participe. Por isso que ele perguntou, o que você quer que eu faça? Quer ver? Toma! Começou a ver. O que você gostaria de receber de Jesus nessa semana? O que você gostaria de ter? Qual é a bênção? Aí não vem com aquelas coisas, eu quero um carro novo para desfilar aqui na morada. Eu quero ter uma casa para todo mundo ficar olhando e ver, nossa, como esse cara aí é. Uma bênção mesmo, coisa de Deus. Talvez alguma situação na sua família, talvez a conversão de alguém, talvez até mesmo questão, eu preciso de um emprego, pastor, eu estou precisando de um aumento do meu emprego. Por que não? Coloca na mão de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Vamos olhar para os montes e de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus, criou a terra, e Ele pode remover montanhas da sua vida. Basta você crer e tomar uma atitude e colocar tudo nas mãos dEle. E Ele, se Ele quiser responder, Ele vai responder. Isso depende dEle, não é que Ele está obrigado, Ele não é obrigado a nada. Mas se Ele quiser te dar pão, Ele não vai te dar cobra. Não, se Ele vai te dar pedra. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Vamos orar?